Olá, graça e paz. Qual é a primeira impressão que vem à sua mente quando alguém te diz que você é uma pessoa mansa? Geralmente, em nossos dias, dizer que alguém é manso pode ser sinônimo de escárnio, pode ser que seja uma tentativa até de menosprezo em relação àquela pessoa. Mas vamos ver o que é que Jesus quis dizer quando ele fala que os mansos herdarão a terra. O nosso texto é Mateus, capítulo 5, versículo de número 5, que diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra utilizada ali para manso, que é traduzida por manso, é uma palavra riquíssima, que nós não encontramos um paralelo perfeito em português. Nós não temos uma palavra, nós não temos um termo que consiga traduzir com profundidade todo o significado daquela expressão. Então eu vou apresentar aqui três maneiras como ela era aplicada nos tempos gregos, nos tempos de Jesus, no idioma grego. A palavra é praus e ela tem pelo menos três possíveis aplicações naquele contexto. E ao final a gente vai tentar trazer e aplicar a nossa própria vida. Bom, a primeira possibilidade de tradução e a maneira como ela era utilizada naqueles tempos, ela se referia a alguém que tinha autocontrole. Era utilizada para se referir a alguém que estava em um meio termo, por exemplo, entre a extrema ira e a falta plena de ira. Alguém que era iracundo por natureza e se irava com qualquer coisa. Provavelmente você conhece alguém assim, que se ira por qualquer motivo, por qualquer coisa. E o outro extremo é aquela pessoa que não se ira em situação alguma. Ela é pisada, ela é humilhada, ela é vilipendiada e nada acontece. Ela é totalmente pacífica, serviçal, sabe? E não se ira com nada. O termo utilizado ali se referia a alguém que estaria no meio, entre esses dois extremos. Observamos isso, por exemplo, em Jesus, né? Quando ele vai lá, chega no templo, e ali estão mercadores vendendo e negociando no templo, que era a casa de adoração. Ele então vai lá e vira as mesas e diz que a casa do pai dele é casa de oração e não casa de negócio. Alguém que sabia irar-se no momento certo. Uma outra possibilidade é que essa palavra também ela era usada para se referir, por exemplo, a animais domesticados. Imagine um animal com uma força gigantesca, maior do que a sua, mas que obedece aos seus comandos. Ou seja, os instintos do animal permanecem nele, mas estão amortecidos, porque ele foi ensinado, ele foi domesticado a obedecer um comando de alguém que é menor do que ele. Então, nesse sentido, aplicando ao ser humano, é uma pessoa que tem controle dos seus impulsos, que mantém os seus impulsos sob o controle das suas rédeas e que não permite que esses impulsos aflorem a tal ponto de dominar a essa pessoa. Então, esse termo também se aplicava a uma pessoa que tinha controle dos seus impulsos. E a terceira possibilidade, que é aquela pessoa que entende a sua necessidade de aprender, entende a sua ignorância, especialmente em relação a Deus. É aquela pessoa que compreende que ele necessita da ajuda de Deus, que ele necessita do favor de Deus e que sem esse favor de Deus ele está perdido. Então, de uma maneira ou de outra, o manso que herdará a terra é uma pessoa que agrega todas essas qualidades, todas essas virtudes. Aquele que herdará a terra é aquele que entende que ele é pequeno, mesmo sendo grande, achando que é grande, tendo alguma força, mas entende que ele é pequeno porque há um Deus Todo-Poderoso que é maior do que ele. É aquele que tem controle das suas emoções e não permite que essas emoções o dominem ao ponto de ele, muitas vezes, ter ações e ter atitudes que o coloquem contra Deus, que afrontem a soberania e a graça e a bondade de Deus. Ser manso é entender que Deus é Senhor de tudo e que você não é senhor de nada, você é servo e necessita da graça de Deus. Então que
quando alguém nos chamar de manso, nós tenhamos em mente essas características, essas virtudes descritas por essa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que Deus em Cristo nos abençoe.